Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é sempre uma alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, particularmente neste 20º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre semanalmente esta imensa alegria de poder analisar e aprofundar os textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, então neste 20º domingo do Tempo Comum temos, como já foi anteriormente dito, a continuação do 6º capítulo do Evangelista São João, ou seja, nós estamos neste capítulo que é todo um discurso acerca da Eucaristia. Começou, como sabemos, com o milagre da multiplicação dos pães e agora, ao longo destas semanas, temos vindo a acompanhar já esta conversa de Nosso Senhor com aqueles que foram o objeto desse milagre, mas que têm dificuldade em perceber este pão muitíssimo superior que Nosso Senhor irá dar através da Eucaristia. Então estamos já no 6º capítulo, claro, nos versículos 51 a 58. Então, vou ler apenas uma pequena parte, porque hoje o objetivo, digamos, é propriamente o cerne, é propriamente a Eucaristia em si. E por isso até eu queria fazer uma alusão da primeira leitura muito bonita, que nos fará também, digamos, alavancar este tema e colocá-lo na perspectiva certa. Bom, diz assim então no início do Evangelho de hoje. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, e então o discurso, como nós sabemos, é o discurso eucarístico, é este discurso que acabamos de escutar, e que é realizado cerca de 1 ano antes da instituição da Eucaristia, da última ceia. Então, Nosso Senhor surpreende toda esta multidão, surpreende os próprios apóstolos, discípulos, desperta inclusivamente murmurações e um grande celeuma entre aqueles que o ouvem, né? Porque as pessoas têm dificuldade em perceber que pão é este, um pão de vida eterna, um pão e uma carne com a qual a pessoa será ressuscitada no último dia. Ou seja, é uma fonte, digamos, de vida eterna. Este pão que eles realmente não conseguem compreender, porque qualquer pão que nos alimenta, enfim, não nos sacia perenemente a nossa fome, nós teremos fome mais para a frente e morreremos todos. Quer dizer, agora este pão anunciado é um pão tão superior que ultrapassa de qualquer cogitação humana. Bom, mas eu queria aqui então fazer referência à primeira leitura, que é tirada do livro dos Provérbios. É um trecho lindíssimo, no qual se faz a personificação da sabedoria através de uma mulher dona de casa. Então a sabedoria de Deus vai convidar os homens a participarem do seu banquete. E como é que é então o texto? Diz assim: A sabedoria edificou a sua casa e levantou 7 colunas. Abateu os animais, preparou o vinho e pôs a mesa. Isto tudo ligado em torno do banquete. O grande convívio que podia existir era em torno de uma mesa, um grande banquete. E este banquete é preparado pela sabedoria. Enviou as suas servas. Claro, a sabedoria é uma pessoa muito culta, enfim, muito rica. Então envia as servas a proclamar nos pontos altos da cidade: Quem é inexperiente, venha por aqui. E aos insensatos ela diz: Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Segui o caminho da prudência. E termina assim o texto de hoje. Bom, todos os padres da Igreja, enfim, nós vemos nesta referência aqui da sabedoria uma indicação daquilo que será mais tarde instituído por Deus Nosso Senhor nos sacramentos, 7 sacramentos. Então, a sabedoria oferece este banquete numa casa grande, rica, belamente adornada, com 7 colunas, não é? Que lhe dão uma beleza particular e, sobretudo, uma grande solidez neste grande palácio. E este banquete suculento, não é, está ornamentado com este pão e vinho. É curioso. Ou seja, entre todos os sacramentos, o centro da casa, digamos, o centro, aquilo que nos mais faz ter alegria, conviver com a sabedoria,
é propriamente o pão e o vinho, é a Eucaristia. E é muito bonito porque a sabedoria convida aos mais necessitados, não é? Que diz aos insensatos: vinde comer do meu pão. Claro, aqueles que precisam de Deus, aqueles que precisam de alimento, aqueles que precisam de ajuda, de forças, vão ter com Deus, vão ter com a Eucaristia. Aqueles que se acham, enfim, já grandes do mundo, não precisam de ninguém, não precisam de Deus para nada, então não precisam de vir, mas todos são convidados. Ninguém fica de fora, não há nenhum excluído. Agora, esta referência aos sacramentos que todos os padres fazem é propriamente um belo, digamos, um prelúdio daquilo que hoje a liturgia nos conta, porque o próprio Salmo irá dizer: saboreai e vede como o Senhor é bom. Ou seja, hoje tudo se centra em torno da Eucaristia. E então nós vemos que a Eucaristia está preludiada. Nosso Senhor utiliza-se uma série de imagens do Antigo Testamento, sobretudo do tempo de Moisés. Porquê? Porque no tempo de Moisés, como nós sabemos, existiu a ceia pascal judaica, que estava intimamente ligada à libertação dos hebreus, dos judeus, daquela escravatura que eles tiveram no Egito. Enfim, todo este ritual foi prescrito por Moisés e era um memorial da libertação dessa escravidão. Ou seja, era algo que deviam fazer todos os anos, anualmente, eles deviam fazer um rito de imolação do cordeiro, rito através do qual eles perpetuavam esta consciência de serem o povo libertado por Deus. E por isso, nós vemos que o povo, na Antiguidade, apesar daquelas 10 pragas do Egito, ou seja, só na 10ª praga, através do sangue do cordeiro, é que o povo é libertado. E é muito bonito todo o ritual, porque estava determinado que as famílias deviam, no 14º dia de um determinado mês, imolar um cordeiro sem defeito, tomar o seu sangue e untar os umbrais das suas portas. E à vista disso, o anjo da morte não entraria naquelas casas. Assim, eles passaram da escravidão à vida, ou seja, pelo sangue do cordeiro, os israelitas foram preservados daquela morte. O povo iria perpetuamente ficar ali, naquele trabalho insano no Egito, sob o calor, sob aqueles carrascos. Eles ficariam perpetuamente ali. Foram libertados pelo sangue do cordeiro. Então, a esta Páscoa judaica da Antiguidade segue-se a Páscoa por excelência, a passagem por excelência. Ou seja, o sangue dos cordeiros, que todos os anos eram, enfim, imolados e eram oferecidos, recordando aquele momento, né, da libertação do Egito, é agora substituído pelo verdadeiro cordeiro. Cordeiro de Deus, que é indefectível, que também não tem nenhum defeito, né, mas que se ofereceu uma vez na cruz para nos santificar e para nos libertar dos nossos pecados. Mas para elevar ainda mais esta analogia do cordeiro, Nosso Senhor quer também Ele oferecer-se em alimento. E por isso, não basta que o cordeiro, Jesus Nosso Senhor, seja imolado, mas dá-se Ele também como alimento para nos fazer viver. Então, os que comiam o cordeiro da antiga Páscoa, comiam com os pães ázimos, etc., e estavam livres da morte, no caso do cativeiro do Egito. Não é? E, inclusivamente, aqui neste capítulo de São João, será dito o seguinte, que os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Ou seja, Nosso Senhor não só é um cordeiro que se oferece, um cordeiro imaculado que se oferece por cada um de nós para nos libertar, mas oferece-se também a si mesmo em alimento para nos salvar e para nos alimentar ao longo da peregrinação desta vida e com este alimento já nos dar a vida eterna, já nos antecipar este gozo da vida eterna, este convívio, esta comunhão com Deus face a face, que será o céu. É muito bonito que o Papa João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, dizia precisamente que a Igreja tira a força espiritual de que necessita para levar a cabo a sua missão desta perpetuação do sacrifício da cruz na Eucaristia e pela comunhão do corpo e sangue de Cristo. Então nós vemos como a Eucaristia é, por uma
ação, digamos assim, maravilhosa da graça de Deus, um sustento para a nossa vida espiritual, mas às vezes até um sustento para a nossa vida material, porque robustece fisicamente, inclusivamente fisicamente, a nossa vida. Né? Digamos, isto parece um pouco, o padre está para aqui em desvario já, está tão entusiasmado com a Eucaristia que está a dizer coisas assim fora do critério médico, da análise clínica. Não, nós vemos que em certas almas, a própria vida natural foi mantida pela Eucaristia. Isto parece exagero, mas não é. Ou seja, eu vou dar aqui alguns exemplos de santos que foram alimentados durante a sua vida pela Eucaristia e só pela Eucaristia. E alguns casos são comprovados pela ciência. Sim, senhor. Aqueles que são mais racionalistas, que são mais críticos à religião, aqueles que são mais assim, adversos ao fenómeno sobrenatural, vão ficar agora com as barbas de molho. É verdade. Porquê? Porque houve santos, por exemplo, aquela beata Ana Catarina Emmerich, que morreu em 1824, viveu um bom tempo só de Eucaristia. Também aquela mística, também alemã, Teresa Neumann, que faleceu já em 1962, viveu um bom tempo de Eucaristia. Mas houve santos que viveram muito tempo de Eucaristia. A mística italiana Luisa Piccarreta viveu nada mais, nada menos do que 64 anos só alimentando-se de Eucaristia. Uma outra, que é uma francesa, falecida em 81, Marthe Robin, viveu 50 anos de Eucaristia. Alguém pode dizer assim, padre, mas o seu padre está aqui a ter assim uns desvarios, porque ninguém, comendo uma hóstia daquele tamanho, um pedacinho de pão daquele tamanho, consegue sobreviver. Pois parece que não. Mas, de facto, muitos foram os santos que viveram só disso. Por exemplo, uma santa da qual tenho um gosto assim muito particular, uma alegria, já li 2 biografias da vida dela, Santa Catarina de Sena, falecida em 1380, foi registado pelo um dos confessores, que era o beato Raimundo de Capua, que o Nosso Senhor lhe disse que o alimento material, a partir dali, não seria mais necessário à vida dela, à vida de Santa Catarina. E quando ela era obrigada a comer, a alimentar-se, ficava tão incomodada que o alimento não permanecia no estômago. Ela não conseguia comer. E ela sentia dores atrozes nessas ocasiões em que lhe davam comida. Ela comia às vezes umas ervazinhas e assim, uns pequenos legumezinhos e mais nada. E durante um bom tempo foi só a Eucaristia. Tá bom, mas ela faleceu jovem, com 33 anos, é verdade. E também não há muitos registros, porque viveu no século XIV, também é verdade. Mas então vamos ver aqui um registro mais próximo. Nós temos aqui na nossa terra, no caso, no nosso Portugal, uma santa que faleceu em 1955. Santa da região da Póvoa do Varzim, a beata Alexandrina de Balazar, a doentinha de Balazar, que ficou 13 anos a alimentar-se somente da Eucaristia. E ela, em determinado momento, porque era tão inacreditável a vida dela, como ela podia viver só da Eucaristia, pensava que ela era uma charlatona, enfim, uma bruxa, sabe-se lá o quê, porque não é possível uma coisa dessas. Não é? Nem água tomava, nem água. Então um dia decidiram levá-la para o Porto para fazer umas análises para um instituto de acolhimento de crianças e lá ficou durante 40 dias a ser examinada pelos médicos e a ser, enfim, orientada e tentaram alimentá-la durante esse período todo e não conseguiram absolutamente nada. Aliás, há casos incríveis de coisas que lhe fizeram, tentaram fazê-la engolir uma gotinha de azeite que fosse, ela não conseguia alimentar-se de nada. E o curioso é que tenho aqui à minha frente um livro de Humberto Pasquale, que foi o postulador da sua beatificação. O livro chama-se Beata Alexandrina. É um livro de fácil acesso. Quem quiser adquirir, fica à vontade, sobretudo aqueles mais incrédulos, mais céticos. Na página 196 tem um relatório médico, depois de 40 dias. Então diz assim: o rigor científico com que o exame do jejum fora executado durante 40 dias e 40 noites consta no relatório apresentado pelo Dr. Gomes de Araújo, da Real Academia de Medicina de Madrid, especialista em doenças nervosas e artríticas, com o título. Então,
documento que narra o caso da Beata Alexandrina tem este título: Um notável caso de abstinência e de anúria. E mais abaixo estão os nomes dos médicos, nós abaixo assinados, Dr. Carlos Alberto de Lima, professor jubilado da Faculdade de Medicina do Porto, etc. Atestamos que, tendo examinado Alexandrina Maria da Costa, de 38 anos de idade, natural e residente na freguesia de Balazar, do concelho da Póvoa do Varzim, verificamos que ela era portadora de uma afecção ou compressão medular, causa da sua paraplegia. Então, claro, ela era paraplégica, não podia se mexer. E então agora vamos falar sobre o problema, o problema do jejum dela. Atestamos também, diz imediatamente a seguir, que estando internada desde o dia 10 de junho até 20 de julho, corrente, no refúgio da paralisia infantil na Foz do Douro, no Porto, sob a direção do Dr. Gomes de Araújo e sob a vigilância feita de dia e de noite por pessoas conscienciosas e desejosas de indagar a verdade, foi constatado que a sua abstinência de sólidos e líquidos foi absoluta. Durante o seu internamento, conservando-se. Então, ela só não emagreceu, não é? Devia ter ficado um esqueleto, não é? Com 40 dias sem comer nada, ficava um esqueleto. Mas, entretanto, conservou-se o seu peso, a temperatura, a respiração, as tensões, o pulso, a qualidade do sangue e as faculdades mentais sensivelmente normais, constantes e lúcidas. Durante 40 dias. Isto está nesta obra da Beata Alexandrina, ou melhor, do Umberto Pasquale, o salesiano italiano, que escreveu, foi o último, diretor espiritual da Beata Alexandrina. Então isto só para nós vermos, caríssimos irmãos, o quanto a Eucaristia tem um poder e tem uma força que é Deus. É Deus que está ali. E, portanto, Nosso Senhor, evidentemente, ao anunciar a esta gente, vê restrições, vê dificuldades. Porquê? Porque a Eucaristia ultrapassa tudo aquilo que a previsão humana, tudo aquilo que a capacidade humana pode abarcar. E por isso nós devemos, neste domingo, pedir a Nossa Senhora que nos faça crescer em amor, em qualidade de amor, em entrega, enfim, em visão de Deus na Eucaristia. Que saibamos olhar para aquele pão e perceber, não é pão, não é mais pão, é Deus que está ali presente. E este Deus tem um poder sobre a minha alma e tem um poder inclusivamente sobre o meu corpo. Tem um poder de me alimentar, tem um poder de me curar e tem o poder de me levar para o céu e de me dar a vida eterna. É isso que eu desejo para todos vós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.